Olá, a entrevistada de hoje no Na Real na TV é Juliana de Palma, professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Boa Juliana. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Juliana, você fez parte de um grupo que estudou a política de nomeação dos dirigentes das agências reguladoras. Só para a gente falar, a importância das agências reguladoras é que elas exercem uma grande vigilância sobre as empresas que foram privatizadas e, no fundo, fazem a defesa do consumidor. Sim. E o que vocês encontraram nessa pesquisa? Qual foi a principal conclusão nessas pesquisas? Elas estão cumprindo esse papel? Olha, primeiramente, boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de, primeiro, contextualizar as agências reguladoras e dizer por que esse grupo estudou especificamente a nomeação de dirigentes, né? Então, como é notório e conhecido, as agências reguladoras foram criadas na década de 90, visando a conferir uma regulação, fiscalização e transparência aos mercados regulados, né? Até então eram mercados monopolistas, exclusivos de empresas estatais que foram privatizados, abertos para concessão, e era preciso ter autoridades regulatórias com imparcialidade, independência política, expertise técnica para fazerem a regulação daquele mercado. E a figura do dirigente é uma figura fundamental. E lembrar só, mercados, petróleo, Exatamente. Telecomunicações, eletricidade, para se ver a importância da coisa. Exatamente. Na esfera federal nós temos 10 agências reguladoras, né? E nós analisamos especificamente 6 agências reguladoras de infraestrutura. Então, agências que cuidam de, exatamente, petróleo, gás, agências que cuidam de telecomunicações, também agências que regulam petróleo, energia elétrica e por aí vai. Mas o ponto importante, por que é fundamental nós termos um grupo de pesquisa voltado à análise da regulação, à observação dos dirigentes? É exatamente a gente fazer esse mapeamento sobre o que caminhou bem, que ponto nós estamos e o que é preciso pensar agora em termos de melhoria da atividade regulatória. Então, esse grupo surgiu por meio do professor Arthur Barronievo, do Pedro Dutra e o professor Bruno Salama. Fui convidada para integrar esse grupo quando voltei dos Estados Unidos. E, basicamente, a proposta toda foi analisar quem são os dirigentes e como eles vão para as agências reguladoras. E quais, então, as conclusões? As agências estão cumprindo nesse aspecto, quer dizer, os dirigentes são escolhidos por esses critérios que deveriam ser escolhidos ou houve algum desvio nessas escolhas? Isso é bem interessante, né? Essa é uma pesquisa jurídica, então nosso material principal é um material do direito. Leis, normas, decretos, atos oficiais, enfim, tudo que conforma, né, esse ambiente jurídico da regulação. E especificamente, um projeto original, um perfil de dirigente, nós não conseguimos encontrar nas leis gerais que vão estabelecer as agências reguladoras. Por quê? As leis de regras vão prever o seguinte: brasileiro, reputação ilibada e com notório conhecimento no mercado, expertise técnica. Então, são esses requisitos são muito fluidos. Então, o que nós percebemos é que desses grandes requisitos, formalmente eles são cumpridos, mas quando a gente vai entrar um pouco a fundo para verificar quem são os dirigentes, algumas coisas saltam aos olhos, né? Então, primeiramente, verificar a questão da idade. A idade é algo interessante porque vai relativamente indicar a ambientação daquele profissional no mercado regulado, e a idade tem feito uma curva decrescente no decorrer da série histórica de nomeações. Estamos falando, então, da década de 90 para cá, lembrando que nós analisamos na esfera federal 6 agências reguladoras a fundo, tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Agora, um segundo ponto importante é o seguinte: nós conseguimos traçar exatamente o último cargo ocupado por esses dirigentes, né? Então, onde eles estavam antes de irem para agências reguladoras. E o que é interessante, 94% deles estavam em algum órgão ou ente estatal. 6% estavam na iniciativa privada. Então, isso é um dado que é bastante interessante, porque... Quer dizer, um domínio do próprio governo sobre as agências. Um aparelhamento estatal. Eu poderia falar que, nesse caso, sim, é um aparelhamento estatal sem algum juízo de valor, de dizer se isso é bom ou ruim, ou se isso qualifica ou não a regulação, porque isso é importante que seja dito, nós não analisamos a prática da regulação.
Nós analisamos se interferências políticas, por exemplo, impactam na regulação. Mas o fato é, existe uma prevalência de pessoas com experimentação na esfera estatal. Qual a consequência disso? O predomínio de uma visão estatista na regulação, quando, na verdade, a legislação original previa um intercâmbio de ideias com consumidores, representantes dos consumidores, representantes dos usuários, representantes do mercado regulado, de entrantes. Isso aí fica um pouco a ver navios da esfera regulatória. Agora, uma outra questão que é importante saber, a maioria desses dirigentes tem qualificação, não estou julgando de outras coisas, qualificação para tomar decisões e discutir as questões da área que ele está regulando? Veja, isso é um ponto bem interessante. Na verdade, seria difícil nós traçarmos critérios subjetivos sobre o que vem a ser a qualificação necessária. Primeiro, porque a própria legislação já não traz essa definição, simplesmente diz que existe ou não uma expertise técnica, algo bem fluido. Mas por que ela é interessante? Porque isso vai fazer um indicativo de um dado que nós temos na pesquisa, que é saber se existe uma relação entre a trajetória profissional dessa pessoa e a função que vai ser exercida à frente das reguladoras. Em aproximadamente 58% dos casos, ou seja, 42% dos casos, esses dirigentes não têm uma trajetória profissional condizente com o cargo que vai exercer. Então, estamos falando basicamente de pessoas, por exemplo, que passam a trajetória inteira ocupando cargos em comissão de naturezas distintas. É diferente da figura do técnico comissionado, o engenheiro, por exemplo, que vai ocupar diferentes postos no poder público na qualidade de engenheiro, sempre com um perfil técnico bastante perceptível. É diferente do comissionado puro e simples, que vai pulando de cargo em cargo. Então, essa é uma pessoa, por exemplo, que não tem exatamente um perfil para estar de frente das reguladoras. Por quê? Porque não vai ver naquela oportunidade algo realmente diferente para a sua atuação regulatória, mas simplesmente mais um cargo em comissão. Tá? E o que Agora, é interessante... eu digo conhecimento específico. Conhecimento específico técnico. Quer dizer, vai para a área de energia, então a pessoa tecnicamente já fadada nesta área, vai para telecomunicações também. 58% dos casos. Dos casos, nós conseguimos traçar esse perfil profissional que é condizente com a função regulatória. Agora, a formação profissional desses nomeados, qual é a predominância? Advogados, engenheiros, administradores? Em primeiro lugar, engenheiros. Segundo lugar, economistas. Terceiro lugar, bacharéis em direito. E aqui, bacharéis em direito, tanto a gente vai compreender advogados quanto procuradores. Então, nós temos um predomínio de engenheiros, na sequência economistas e depois advogados. O que isso impacta em termos de conhecimento da regulação? Primeiro, engenheiro por si só pressupõe uma certa capacidade, uma expertise técnica, o que é bastante condizente com as agências reguladoras. Agora, economistas e advogados também, mas tem uma questão técnica que, se não estiver muito bem colocado, ou seja, qual a função daquele dirigente à frente da reguladora, pode criar um certo embaraço. Então, vou dar um exemplo bem concreto. É importantíssimo ter uma pessoa com conhecimento jurídico à frente das reguladoras. Se nós pensarmos hoje no exemplo da Anatel e a quantidade de ações judiciais na qual a Anatel está envolvida, ter uma pessoa com formação jurídica à frente da agência reguladora é algo importante. Agora, vai perder a natureza se nós tivermos um predomínio de pessoas com formação jurídica em detrimento de pessoas com uma formação técnica especializada, que é o caso de engenheiros. Então, parece que, da nossa pesquisa, a conformação dos quadros é bastante adequada. Nós temos algumas formações diferenciadas, né? Então, alguns casos exóticos, então, publicitário, eventualmente aparece, mas isso são casos bem pontuais. O que nós percebemos é que, na grande dimensão, nós temos engenheiros, economistas e bacharéis em direito atuando na regulação. Agora, Juliana, o governo indica e nomeia depois, mas tem um procedimento que é o debate, a análise, inclusive com sabatina, e depois a aprovação pelo Senado. Exato. E o Senado tem exercido um papel de fazer a vigilância dessas escolhas, faz sabatinas sérias, tem recusado nomes ou o Senado deixa passar com
tranquilidade isso? Ou seja, o governo escolheu, já está dentro. O que vocês constataram nessa pesquisa? Para a análise sabatina, nós analisamos 4 agências reguladoras especificamente, né? Não analisamos, em particular, a ANP e a ANTAC. Analisamos a ANEEL, a ANTT, a Anatel e eu não lembro agora o nome da outra. A ANP, desculpa. Anatel, ANEEL, ANAC e a ANTT. Então, nesse caso especificamente, das 4 agências reguladoras, com relação à sabatina. Primeiro que a sabatina, em geral, é uma oportunidade dos senadores de colocarem seu ponto de vista com relação à regulação. Menos de perguntar do que se colocar. Exato. Né? Questionamentos são feitos, mas tem um perfil de questionamento. O perfil de questionamento é bastante localizado com relação à região na qual aquele senador pertence. Então, eles querem mensurar basicamente o impacto daquele dirigente, possível dirigente, à frente da reguladora com relação à sua base eleitoral e também colocar as suas ideias com relação à regulação. É muito mais um momento de fazer uma declaração pública sobre a visão do próprio senador com relação à regulação do que compreender melhor aquele indicado, aquela pessoa que está passando pela sabatina e ter a oportunidade de conhecê-lo. Nós não conseguimos fazer uma análise específica com relação à sabatina, porque isso não era nosso objeto de trabalho, mas um ponto interessante, a sabatina é um aspecto de análise dos senadores do nome do indicado. Existem outros mecanismos de análise, ponderação e negociação entre executivo e legislativo. Então, é bastante comum, durante sabatinas, haver uma declaração de que existem conversas informais entre as pessoas. Então, isso é bastante natural, faz parte do jogo político, e só para indicar que, por mais que nós queiramos dirigentes técnicos, sempre estaremos permeados por esse ambiente político, executivo e legislativo. Agora, além da sabatina e na hora da votação, alguma recusa clara? Alguém foi recusado nesse período que vocês investigaram? Olha, houve uma recusa. No âmbito da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, que é exatamente onde se concentrou a nossa análise, nós não verificamos nenhuma recusa. Agora, no âmbito do plenário, houve uma recusa específica para um possível dirigente da NTT. Houve ainda um caso bastante pitoresco de tentativa de nomeação de um ministro dos Transportes, ex-ministro dos Transportes, à frente da NTT. Isso levou à suspensão da sessão para abertura para que as pessoas tivessem maior contato com o caso e tivessem uma posterior deliberação. Claro que o nome foi retirado da pauta. Então, mas isso significa quanto? 1%, 2% do que aconteceu lá? De todos os que foram indicados? Um caso. Um caso. Um caso, esse caso de suspensão da pauta o ex-ministro dos Transportes, esse foi um caso, que levou 2 casos também a terem os nomes retirados da pauta, todos para a NTT. E um caso de recusa. Agora, em quantas indicações isso? 87. Quer dizer que não dá 10%. Não, no geral, o que a gente percebe, né? Que a aprovação do Senado ela é bastante abreviada. Todo o processo de discussão se dá no momento anterior com relação à indicação. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no tempo de demora no processo de nomeação, o que corresponde ao processo de nomeação, né? Primeiro, a pessoa, o dirigente sai do cargo, nós temos um cargo vago, tem que ser preenchido por um novo dirigente. Então, o presidente da República faz a indicação de um nome. Esse nome indicado vai para a sabatina. Na sabatina tem a aprovação na Comissão de Infraestrutura, isso vai para o plenário, a aprovação no plenário, posteriormente a nomeação do nome e a posse. Esse é o processo geral. Aonde demora mais? A indicação do nome. Se eu colocar isso em dias, nós mensuramos isso daí, são 188 dias para um presidente indicar uma pessoa. E no âmbito do Senado, são 36 dias. Ou seja, 6 meses, 1 mês. E isto gera algum tipo de paralisia? Tem gerado paralisia nas agências? Porque já houve casos das agências não terem nem número para decidir, não é isso? Exatamente. Prevalece no modelo brasileiro das agências reguladoras federais, né, um colegiado com 5 membros. E geralmente a deliberação se dá por maioria qualificada, 3. Então, quando nós temos 3 cargos vagos simultâneos, nós temos a paralisia. Já houve muitos casos. Já houve muitos casos. Nós temos a paralisia decisória.
especialmente na NTT, isso foi bastante recorrente. Agora, o que é interessante, né? Por que acontece isso? Nós conseguimos mensurar o porquê que existe a paralisia decisória. Fundamentalmente, a demora na indicação de novos nomes. Nós não analisamos o porquê da demora, de quem é a culpa. Até porque nós temos cargos negociados. Agora, o fato é, há uma demora na indicação e isso levou à paralisia decisória. A Anatel foi a única agência que não sofreu paralisia decisória. Outras agências sofreram de modo maior, no caso da NTT, ou de modo menor, no caso da ANEEL, mas todas tiveram que lidar com esse problema de paralisia decisória, ou seja, a ausência do quórum mínimo para tomar importantes deliberações, por exemplo, normas para disciplinar o mercado, decisões com relação à precificação, tarifa e todos os aspectos sensíveis à regulação dos mercados. Agora, Juliana, vocês não analisaram, eu sei que você me mandou essa apresentação, e eu queria saber por que não analisar a indicação política, que é uma coisa que sabe que ocorre, negociações nas agências reguladoras, indicações de políticos, de partidos. Por que vocês não analisaram esse ponto, que é um ponto considerado crucial também em termos das agências? Sim. Primeiro, uma questão de opção metodológica, né? Então, nós estamos diante de um universo super extenso de agências reguladoras de indicação. Ao todo, nós analisamos 144 mandatos, 87 sabatinas e 105 perfis dirigentes. Então, eu te garanto que para 6 meses é muita coisa. Isso não significa que a gente não vai fazer no futuro. Mas nessa primeira oportunidade, o que nós quisemos fazer? Nós partimos do pressuposto que estávamos no escuro. Pesquisas jurídicas endereçam muito pouco a levantamento empírico sobre agências reguladoras. Existem impressões, existem diálogos e debates, mas nós não tínhamos certeza qual era a pauta sensível para nós analisarmos. Então, essa proposta foi fazer um estudo descritivo que permitisse revelar alguns dados que talvez estivessem obscuros, né, na literatura jurídica para pensar em soluções. Então, por que nós não analisamos? Opção metodológica, em segundo lugar, partir de um referencial mais qualificado. Agora que nós já temos um plano um pouco mais seguro, um pouco mais detalhado sobre a dimensão, o panorama de agências reguladoras, vamos enfrentar especificamente os problemas. Juliana, né, dias atrás, depois de algum tempo vacilando, o governo conseguiu aprovar, ajudou a aprovar e aceitou também aprovar uma lei para as estatais, lei de responsabilidade das estatais, que visa resolver alguns problemas nas estatais, inclusive as nomeações políticas ou nomeações de pessoas não qualificadas, não é em outros sentidos, mas não qualificadas tecnicamente para os cargos que ocupam. Entendeu? E é um problema que enfrenta a agência reguladora, enfrenta o sistema regulatório nacional. Como é que vocês veem isso no âmbito do estudo das agências reguladoras e o que vocês pensariam de sugestões para melhorar o nosso sistema regulatório neste primeiro ponto? Tá. Não na parte técnica, nesse primeiro ponto, que é a nomeação de dirigentes mais capazes, digamos assim, também capazes entre aspas. Sim. O primeiro achado de pesquisa nosso, que eu acho que é bastante interessante, é pensarmos que problemas devemos enfrentar. E nós temos 3 ordens de problemas. E a lei das estatais tenta endereçar uma ordem de problema que é a qualificação, o perfil, a capacidade daquele dirigente estar à frente de uma agência reguladora. Nós temos outros temas em discussão. Então, qual um grande tema que a pesquisa aponta que tem que ser debatido? Vacância. Cargo ficar vago. Isso é um problema. Nós precisamos verificar como abreviar esse tempo de indicação do presidente de um novo nome para estar à frente das reguladoras. Segundo, o papel do Senado. O Senado tem um papel importantíssimo a cumprir, que ele cumpra. E esperamos que ele cumpra. Agora, especificamente sobre, eu posso falar depois sobre os 2 pontos, mas especificamente com relação ao ponto levantado das estatais, eu acho que é uma lei que vem em boa hora, no que tange às empresas estatais, especificamente com relação ao artigo 17, que cuida da questão da qualidade subjetiva daquele dirigente. Alguns aspectos são bem interessantes. Então, por exemplo, a exigência de uma experiência profissional de 10 anos. Então, isso é algo bastante significativo.
a proibição de que a pessoa exerça um cargo em sindicato também é bem-vindo, tá? Com relação à nossa pesquisa, o que ficou um ponto assim de dúvida com relação à lei das estatais? A lei das estatais não traz, primeiro, um incentivo efetivo para que pessoas da iniciativa privada entrem no mundo público. Então, existe uma barreira, e essa barreira precisa ser superada por meio de incentivos. Eu vou dar um exemplo de barreira. Um exemplo, tem vários. A barreira remuneratória. Então, a remuneração de um servidor concursado que vai à frente de uma agência reguladora é muito maior do que a remuneração obtida por uma pessoa que vem na iniciativa privada e vai exercer a mesma função à frente da agência reguladora. Então, aproximadamente R$ 13.600 é a remuneração dessa pessoa que vem do mundo privado para o mundo público, enquanto um servidor concursado mantém os seus proventos e mais 60% da remuneração. Então, vai dar algo em torno de 24 a 25 mil reais. A média que a gente calculou foi R$ 25.600. Então, essa é uma distorção. Agora, existem outras barreiras. Então, por exemplo, rede de relacionamento. Também eu não posso desconsiderar a questão de indicações políticas. E nós não fizemos mapeamento sobre as técnicas de indicação política. Mas eu, Juliana, como único membro, não falando em nome da pesquisa, até me arrisco a falar um pouco sobre isso, o que nós mapeamos foi exatamente uma endogenia regulatória. O que significa endogenia? Indicações provenientes da própria agência reguladora. Então, quem é o dirigente, via de regra? É uma pessoa que antes estava em algum cargo dentro da agência reguladora. Tá? Então, vou dar um exemplo bastante concreto. É uma pessoa que estava na procuradoria, ou estava numa superintendência, ou ainda estava como assessor. Essa pessoa, então, é nomeada para dirigente. Qual o problema político com relação a isso? Quando a pessoa está num órgão dentro da própria agência reguladora, parece que ela está cumprindo um estágio probatório, correto? Tá certo. Esperando uma nomeação. Então, a lei das estatais, por exemplo, não vai endereçar esse tipo de problema. Na minha visão, é um problema. Talvez não seja na visão das pessoas em geral, que as pessoas em geral têm uma certa, vamos dizer assim, uma certa preocupação com relação a essa relação público-privada, tá? Então, o privado sendo admitido dentro dos negócios públicos, que é um problema que eu particularmente não vejo e acho que poderia ser algo fundamental para o desenvolvimento brasileiro. A lei das estatais não endereça como blindar esse estágio probatório na esfera pública para ser indicado. Então, o que eu quero dizer por isso, só para resumir, a política vai muito além do que a filiação político-partidária, estar no sindicato, existem outras coisas. Muitas outras coisas. Agora, você falou em 5 pontos, tá, né, que são os problemas hoje da regulação nas estatais. Primeiro, nós já debatemos bem, qualificação. Uhum. Segundo, vacância também, já debatemos bem. O terceiro, o papel do Senado. Uhum. Né? E os outros 2, que você diria que dos 5? Abreviar o processo como um todo, né? Então, esse é um processo que, primeiro, não dá para se atribuir uma responsabilidade exclusiva ao Executivo ou uma responsabilidade exclusiva ao Legislativo. Acho que isso é muito importante, dizer que Executivo e Legislativo caminham juntos para indicação de dirigentes. Esse processo de negociação tem que ser transparente. Um problema que nós encontramos na pesquisa e que talvez seja um problema sintomático do mundo regulatório é a falta de transparência. Então, a nossa pesquisa ficou muito prejudicada para que nós consigamos fazer um passo adiante, que seria analisar exatamente a regulação, a pergunta que você me fez, mas, caramba, como que é possível fazer, então, essa relação entre o dirigente e o tipo de regulação que vai praticar, a relação política dele, como isso vai impactar a regulação, nós não conseguimos traçar por falta de transparência. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Além das agências reguladoras federais, nós analisamos também agências reguladoras estaduais. As agências reguladoras estaduais, nós obtivemos respostas de uma agência reguladora. As demais, nós não recebemos respostas. Não recebemos respostas de uma agência reguladora federal. Ainda recebemos respostas incompletas, recebemos respostas com um critério de atenção bastante duvidoso, né? Nós pedimos, por exemplo, um exemplo concreto, a relação
dos substitutos, dos interinos, e como que eles vão exatamente se articular na regulação. Isso é bastante bem colocado na Anatel. A Anatel tem uma política legal para trabalhar com uma lista de substitutos e, desse modo, preencher os cargos quando houver uma ausência temporária do dirigente. E nas demais agências reguladoras, estamos no escuro, não sabemos especificamente como que esses substitutos vão atuar quando o dirigente tem que se afastar. E esse foi um problema de transparência, porque um dado que eu, Juliana, queria muito particularmente levantar, é o papel dos interinos. Se nós conseguimos mapear o peso dessa média burocracia correspondente a superintendentes, assessores e procuradores numa agência reguladora, e os interinos? Quem são eles? Nós não conseguimos. Juliana, e que consequências maiores você vê desses problemas todos que você apresentou? Nós podemos falar em consequências bem específicas, né? Por exemplo, a qualidade regulatória. Será que diante de dois problemas nós temos dificuldades em fazer uma regulação de qualidade que permita o desenvolvimento brasileiro? Eu quero trabalhar um ponto específico, que é a segurança jurídica. Por que que agências reguladoras foram criadas no Brasil? Para conferir segurança jurídica, estabilidade das regras do jogo e, desse modo, atrair capital estrangeiro. Simples assim. Fiscalização de fato dos setores regulados, controle das concessões, fazer com que os usuários, que são a parte hipossuficiente nessa relação, tenham voz, mas fundamentalmente conferir estabilidade, segurança jurídica, independência política para atrair capital estrangeiro. Qual o problema disso tudo? Talvez nós estejamos dando sinais errados para o mercado. Além da questão da qualidade da regulação, que a pesquisa não mapeou, e pode ter impacto, isso aí fica para uma segunda oportunidade, o fato é, estamos transmitindo os sinais corretos para investimento? Mas e o cliente? E o consumidor? E o consumidor? Nos Estados Unidos, eles têm uma grande literatura chamada Missing Stakeholders, ou seja, atores que deveriam estar no debate e não estão. Fundamentalmente, isso é feito por meio da análise da participação administrativa, né? Audiências e consultas públicas. E eles estão pouco presentes nos debates regulatórios, talvez por uma questão até mesmo de agenda técnica, né? Isso é algo bastante distante da Associação de Consumidores e dos usuários. Mas o fato é, seria interessante nós termos essa representatividade no colegiado. Olhando novamente a legislação, nós fizemos um mapeamento da legislação dessas agências reguladoras como um todo. Um pressuposto interessante é que o colegiado tem que ser plural. O colegiado tem que traduzir os diferentes atores naquele setor. Ou seja, claro, uma perspectiva do próprio Estado, isso é importante, uma perspectiva da iniciativa privada, dos concessionários, dos usuários, dos consumidores, e também até daquelas empresas que querem entrar no mercado e não conseguem entrar no mercado, porque existem barreiras regulatórias à entrada. Também tem condições de opinar e participar para a melhoria daquele mercado. Então, veja que interessante, nós temos hoje um debate muito, vamos dizer assim, muito fechado, envolvendo poucos atores. Eu não posso afirmar, porque nossa pesquisa não conseguiu mapear, nem era nosso objeto, a representatividade dos usuários e das associações. Mas fato é, nós não mapeamos nenhum dirigente oriundo de uma associação representativa de consumidores ou ainda algum dirigente que tivesse maior entrosamento com os usuários. Tá certo, Juliana. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma outra entrevista. Sempre às segundas-feiras, às 14h.